E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro Pachinko, da Mindy Lee. Então se você quiser conhecer um pouco sobre a história desse livro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, pessoal! Vamos começar a falar sobre, finalmente vamos começar a falar sobre Pachinko. É um livro que eu já estava lendo há algum tempo, alguns meses. Quem está acompanhando aqui o vídeo sobre as leituras mensais sabe que esse livro já estava há um bom tempo na minha lista de leitura e eu finalmente finalizei agora nesse mês de setembro. Então, deixa eu dar algumas informações sobre o livro. Ele se chama Pachinko, ele é da autora Mindy Lee, da editora Intrínseca. Ele tem 528 páginas, ele foi publicado no ano de 2020 aqui no Brasil. Eu classifiquei ele no gênero ficção histórica, um romance épico também. E com 5 estrelas, porque ele é sensacional. Eu já vou logo te avisando que este livro é sensacional. Ele é pesadinho, eu já estou cansando de segurar. Aqui, ó. Ele é bem compridinho. Mas a capa dele é maravilhosa. Ela é linda, né? Linda, 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 linda. Pra vocês verem a parte de trás do livro. E ele tem uma textura, gente, gostosa de pegar na mão. Não é aquele livro... Ele é quase uma sensação de veludo. Eu não sei dizer qual é o tipo dessa capa aqui, não, desse papel que eles usaram, mas a sensação que a gente tem é que a gente tá tocando um veludo. Ele é um livro muito gostoso de segurar, mas ele é pesadinho. Vou logo avisando que daqui a pouco eu vou cansar e vou abaixar ele. Mas vamos lá, um resumo do que vai acontecer nessa história. Qual é a história de Pachinko? É um livro coreano, de uma autora coreana, e a gente vai conhecer um pouco da cultura coreana nesse livro. Ele vai contar a história de uma família, e essa família a gente vai acompanhá-la ao longo de toda uma vida, de várias gerações. A gente tem, se eu não me engano, 4 gerações sendo contadas, a história de 4 gerações sendo contadas nesse livro. Um vislumbre de gerações antigas, mas poucas coisas. A história vai focar mais na Sunja e na família dela a seguir. Mas a gente vai ter o início de tudo com a mãe dela, que é começando lá na Coreia. Eles eram uma família que começa com o pai da Sunja, né, que é o Rony. Quando ele nasce, os avós da Sunja, né, eles tiveram muita dificuldade de ter filhos, e a história se passa lá no início do século XX. A gente está lá em 1900, mais ou menos. E a gente está numa cidade pequena da Coreia, se eu não me engano é na ilha de Jeju que eles vivem. E aqui os pais do Rony, que é o pai da Sunja, eles tiveram muita dificuldade para ter filhos. Os filhos foram morrendo, a vida não era uma vida fácil, era uma vida simples. Eles eram camponeses, por assim dizer, né? Camponeses. E eles tinham uma estrutura familiar bem pobre financeiramente. Era uma família muito debilitada financeiramente. Então as crianças foram morrendo, até que só sobrou o Rony. O Rony, ele tinha um problema na perna, né? Ele tinha uma deficiência e achavam-se que ele não iria conseguir se casar. E lá os casamentos eram arranjados. Isso acontece até hoje na Coreia. Muitos casamentos são casamentos arranjados. As pessoas se casam assim, é algo cultural. Que acontecia aqui no Brasil também, que acontecia na Europa, que acontecia em várias partes do mundo. Acontece até hoje em várias partes do mundo. Se não é cultural, é religioso. Enfim, acontece. Casamento de conveniência não é algo tão ultrapassado assim. Mas aí o que acontece? Eles arranjam um casamento do Rony com uma filha, acho que ela era a filha mais nova, de um cara muito mais pobre de uma cidadezinha por perto ali. E ela topa se casar com ele, que é a Yang Ji, que é a mãe da Sunja. Eles se casam e ela também tem vários problemas para engravidar, né? Vários abortos, até que tem a Sunja, que é a filha única deles, é a menina, né? E ali eles vão viver uma vida, eles vão dar continuidade à vida deles. Eles têm uma pousada, um restaurante dentro da pousada. Eles recebiam pessoas para morarem ali, né, para se hospedarem ali, e era disso que eles tiravam o sustento. Então é uma vida de trabalho.
Nessa parte aqui do livro e ao longo de todo o livro a gente vai ver histórias de pessoas trabalhadoras. A história começa na Coreia, ela vai para o Japão e vai também ter um vislumbre lá nos Estados Unidos. Depois volta para o Japão. Mas nessa parte aqui a gente vai ver uma família muito que leva uma vida muito simples e extremamente trabalhadora. Muitas coisas vão acontecer, o Rony ele vai falecer e a NG e a Sunja vão botar a pousada pra frente. E aí a gente vai começar a ter mais a Sunja narrando a história. Ela vai crescer, vai se tornar uma adolescente bonita. E ela era uma menina assim muito na dela. Ela não era aquela pessoa extrovertida, que gostava de chamar atenção, nem nada disso não. A melhor palavra para definir a Sunja é uma mulher trabalhadora. Desde sempre, desde muito cedo, ela aprendeu o valor do trabalho e aprendeu o que ela precisava fazer. Ela precisava se esforçar para ter algo, ela precisava se esforçar para se manter, ela precisava se esforçar. E num dia de trabalho, ela tá indo no mercado local, né? Comprar as coisas para pousada. Ela acaba conhecendo um homem, que é o Hansu, que é um outro personagem aqui do livro. E ela vai se apaixonar por ele. O Hansu era um cara bem mais velho do que ela. E ele também vai se apaixonar por ela. E eles vão acabar tendo um caso. Até que ela vai engravidar. E isso vai trazer muitos problemas para Sunja. Porque o Hansu ele não era uma pessoa assim de caráter duvidoso. Ele não era. A gente não vê uma maldade nele aqui no livro pesada, mas a gente sabe que existe maldade nele por conta das coisas que ele faz, né? Quem ele era de verdade. Mas ele tinha sentimentos pela Sunja, mas ele não podia assumi-la. Então ela fica ali numa situação bem delicada, agora grávida, né? E como ela iria, porque as aparências também contam naquele local. Como ela iria sobreviver com uma jovem grávida, solteira, quem iria assumir essa criança? A criança ia ser uma bastarda. Enfim, todos esses pensamentos negativos que permeiam a vida de qualquer jovem, permeariam a vida de qualquer jovem que estaria vivendo essa situação que ela estava, né? E a mãe dela fica desesperada com isso, né? Ela fica assim, meu Deus, o que vai acontecer com a minha filha? E é uma situação muito delicada que a Sunja vai viver. A vida acontece. Isso que é interessante nesse livro. E um dia acaba chegando um jovem missionário, um jovem pastor, que vai passar uma temporada nessa pousada. Ele conhece a pousada através de histórias que o irmão dele contou, porque o irmão dele já se hospedou naquele local. Então ele decide, ele estava se mudando para o Japão, ele assumiu uma posição numa igreja no Japão. A gente está ali no século XX, tá, gente? Já mais ou menos 1900 e pouquinho, 1930 e pouco, alguma coisa assim. Mais ou menos é o ano que a gente está. Ou um pouquinho mais, mais ou menos 20 e pouco, 30 e pouco é o ano que a gente está, mais ou menos. E ele acaba se hospedando naquela pousada porque ele queria viver essas mesmas experiências que o irmão dele viveu e que foram muito positivas. Então ele ia ficar ali naquela pousada antes dele fazer a viagem dele definitivamente para o Japão, onde ele iria viver com outro irmão dele e assumir uma posição na igreja local. E é isso que ele faz. Só que quando ele chega ali na pousada numa situação muito complicada, porque ele fica doente. Ele descobre que está com tuberculose. Então ele vai se tratar ali. Então, se hoje em dia a tuberculose já é uma doença onde se tem tratamento e as pessoas já não morrem com tanta frequência, eu não tenho dados de quantas pessoas morrem por conta da tuberculose, mas é uma doença hoje em dia que você já tem tratamento e que não é uma sentença de morte. Naquela época, não. Naquela época era diferente. Você está tuberculoso, você vai morrer. Uma doença contagiosa, inclusive, né? Mas naquela época, a pessoa tá com tuberculose, basicamente, provavelmente vai morrer em breve. E ele era um jovem de saúde frágil, né? Só que o Isaac, que é o jovem pastor, só que ele acaba surpreendendo e ele acaba sobrevivendo. E ele acaba passando muito mais tempo na pousada do que o esperado. E nisso ele vai acabar se aproximando dessa família, dessas mulheres. E ele descobre o que está acontecendo com a Sunja, a situação em que ela está vivendo. Ele conversa com a mãe dela e ele fala pra ela, então eu caso com ela, simples assim.
E eles vão se casar, não vou entrar em muitos detalhes não. Pra mim essa foi uma parte muito emocionante do livro, que eu vou falar mais à frente. O Isaac pra mim é um dos meus personagens favoritos na história. Ao lado, eu gosto muito também da Sunja, mas o Isaac ele mexeu muito comigo. E ele acaba se casando com a Sunja e falando assim, nós vamos então nos mudarmos para o Japão e lá a gente vai viver com meu irmão, eu vou assumir essa criança como se fosse meu e a gente vai seguir a nossa vida. E é isso que vai acontecer, gente. Ele vai assumir a Sunja, ele vai se casar com ela e eles vão embora, eles vão viver a vida deles no Japão. E lá no Japão a gente vai encontrar uma outra parte da história. Eles vão passar a viver com o irmão do Isaac e ali eles vão viver uma vida diferente, completamente diferente no Japão. Existia durante esse período o domínio japonês na Coreia, então os coreanos eles eram vistos de uma forma muito negativa no Japão. Eles eram tratados, inclusive, não por todas as pessoas, porque a gente não pode generalizar nunca uma situação, mas eles vão viver aqui como se fossem pessoas que não merecessem o mesmo tipo de direito que um japonês original, por assim dizer, merecia. Então eles tinham uma vida muito degradante ali. A parte positiva era que a família do Isaac eles tinham uma situação de vida um pouco melhor. Então eles puderam apresentar algo bom, ter uma estrutura familiar ali no Japão boa. E a vida era assim, né? Eles todos viviam dentro de uma mesma casa, num espaço que não era muito grande, mas também não era pequeno. Cada um dividia ali seu quarto. E assim que a família, num bairro que era predominantemente coreano, que era marginalizado. E assim eles vão viver a vida. A Sun já vai ter o primeiro filho, que é o Noah. Depois ela vai ter o segundo filho, que aí já vai ser do Isaac, que é o Mozazo. Mas o Isaac ele vai amar o Noah e o Mozazo da mesma forma. Eles vão crescer como crianças juntos e muita coisa vai acontecer ao longo da vida deles. Depois a gente vai encontrar, a gente vai ver o Noah mais velho, adulto, vivendo a vida dele. A gente vai ver o Mozazo também, só sem entrar em muitos detalhes agora. A gente vai ver a história do Mozazo também crescendo, se casando e tendo o filho dele, que é o Solomon, no caso Salomão, né? Mas o Solomon, que também a gente vai ver ele crescer e vai acompanhar um pouco da história dele. E tudo isso acompanhando toda a trajetória dessa família. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não, porque são muitos spoilers e acabar contando aqui vai estragar muita coisa pra vocês, que vale a pena você descobrir quando vocês forem ler esse livro. Mas esse livro, ele vai mostrar bastante essa trajetória dessa família. A gente vai acompanhar bastante a vida da Sunja, porque mesmo ela já não estando ali no foco da história, ela vai estar ali ainda convivendo com os filhos, vendo eles crescerem, convivendo com o marido, com o cunhado e com a cunhada. A história deles, a gente vai ter um vislumbre da Segunda Guerra Mundial, dos ataques que o Japão sofreu lá pelos Estados Unidos, como eles foram derrotados na guerra e como isso afetou e abalou ainda muito mais a situação dos coreanos, né? E também o que acontece com a Coreia. A gente vai ter vislumbres do que vai acontecer, da guerra entre as Coreias e o que vai acontecer ali entre aquelas pessoas. Vocês terem uma noção, o Isaac, por exemplo, ele era do lado norte da Coreia. E quando o livro começa, não existia ainda a divisão entre as Coreias. Ambas estavam sendo, a Coreia como um todo, estava sendo dominada pelos japoneses. Era muito forte o domínio japonês ali. E depois que a gente vai viver a parte do Japão, a gente não vai ter mais tanto notícia da Coreia. A gente vai ficar mais focado no Japão e como os coreanos são tratados ali. A Sunja, quando ela chega, ela tem um choque, porque ela tá vivendo numa cidade e ela tem um choque de como as pessoas são tratadas ali, os trabalhos que os coreanos têm, tudo muito marginalizado mesmo, não tem outra palavra. A forma do tratamento que os coreanos recebiam, eles eram tratados como pessoas sujas, lixo mesmo, né? Por aquelas pessoas, por alguma parte da população. Nem todos eram assim, mas existia muito preconceito e o preconceito era muito forte. Depois, com os filhos,
na escola, a gente vai ver situações muito semelhantes também de perseguição, do famoso bullying que as pessoas sofriam, que os filhos sofriam e o que eles precisavam fazer para suportar e ter uma vida melhor. E a vida não era fácil, essa família vai enfrentar muita coisa, muita coisa. Inclusive, assim, da questão, um detalhe que eu acho muito importante, agora falando já da minha opinião, eu também tenho que falar depois sobre Pachinko, né? O que tem a ver essa história, o livro com esse nome. Mas uma coisa que me marcou muito é que quando eles foram para o Japão, eles precisaram alterar o nome deles, né? Para ficar muito mais parecido com o japonês. Então eles têm um nome coreano deles, original, mas eles precisavam adaptar o nome para o japonês também. Eles recebiam uma nova identidade e aquilo dali marcava, você tá marcando a pessoa como não pertencente, sabe? Não era um país que estava aceitando as pessoas. Você tinha essa sensação assim, eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. E o livro vai falar muito sobre essa questão de pertencimento, sobre identidade, sobre nação. No início do livro e nas divisões de partes, a autora ela traz sempre um poema, alguém falando sobre essa questão de nação. E eu vou falar aqui, ó, pátria, né? O primeiro quote que tem no livro, antes de começar a história, é um de Dickens, que diz assim: Pátria é um nome, uma palavra, e é forte. Tão forte que nenhum mágico pronunciou feitiço maior e nenhum espírito respondeu a um chamado mais forte. Então a gente tem isso daqui sendo muito discutido no livro. Constantemente a gente vai ser confrontado com cenas de preconceito em diferentes gerações. Você começa lá em 1900 e o livro vai, se eu não me engano, até 1989. Deixa eu olhar aqui o último. Isso mesmo. 1989, o último capítulo da última parte do livro termina em 1989. Então você vê aí 89 anos, quase 100 anos, e como poucas coisas mudaram. Como o preconceito ainda era muito grande. Claro que as coisas vão se adaptando e algumas coisas vão se suavizando, melhor dizendo. Mas ainda assim é muito forte e a gente vai ser confrontado com isso constantemente. Os personagens vão falar sobre isso, alguns vão achar uma injustiça, alguns vão levar para outro lado, alguns não vão aceitar e os próprios personagens principais aqui vão ser confrontados com isso e são as questões de identidade. Teve uma cena que eu achei muito interessante, que é justamente, já pro final do livro, o Solomon, quando ele faz 14 anos, é o filho do Mosazo, ele vai ter que tirar o passaporte dele, o passaporte coreano, né? Ele vai numa repartição pública lá no Japão e ele precisa tirar o passaporte, precisa tirar a identidade. Em todo o aniversário de 14 anos, todos os estrangeiros coreanos precisavam fazer isso. E ele é coreano, mas ele é japonês, porque ele nasceu no Japão. Ele é a segunda geração de coreano nascido no Japão, entende isso? E há muito essa distinção no livro em que eles não são chamados de japoneses em momento algum. Eles são sempre chamados de coreanos, apesar de eles terem nascido no Japão. O Noah nasce no Japão, o Mosazo nasce no Japão, o Solomon nasce no Japão, mas pelos pais, no caso, o Mosazo é japonês, mas nascido no Japão, mas pelos pais, a ascendência dele ser coreana, ele não era considerado um coreano. Então ele precisava ter essa identidade. E como é que você que distinguisse ele como de uma outra nação? E como é que você pode se identificar com uma outra nação se você talvez nunca visitou? No caso, eles até visitam, mas você nunca morou. Como é que você vai ter essa noção de patriotismo, nacionalidade com algo que você nunca viveu? De um país que você nunca viveu. Então isso daqui é apresentado muito fortemente no livro. Tem romance? Tem. Mas eu acho que o que é mais relevante aqui nessa história é justamente isso. Essa noção de patriotismo, de identidade, de preconceito, de você não se encontrar ali. Mais pra frente também na história a gente vai ver um diálogo entre o Solomon e a namorada dele. Eles
o Solomon ele estuda nos Estados Unidos, e quando ele volta com essa namorada que também era de origem coreana, mas ela não cresceu na Coreia, ela cresceu nos Estados Unidos, e lá também eles encaram assim, né? Eu sou americana, mas eu sou coreana, então eu vejo a minha origem, né? Mas bem menos, com bem menos preconceito, né? Eu sou americano, eu tenho também uma história coreana na minha vida, mas eu sou americano. Diferente do Japão, onde eles não poderiam nem dizer eu sou japonês. Eu não sou japonês, eu sou coreano, mesmo que você tenha nascido naquele país. Então ela fala isso, né? Dessa questão, por ela não ter crescido ali no Japão, ela não entendia o excesso de preconceito que as pessoas tinham. Então ela ficava muito revoltada com isso. Inclusive outras pessoas também se revoltam muito nesse livro por causa disso. E aqui a gente vai ver muito essas questões de identidade sendo confrontadas ali com os personagens, e o que eles se identificam, como eles se identificam, a história deles. E eu acho bonito também, falando ainda do Solomon, porque como ele era, é interessantíssimo, porque ele cresceu numa escola bilíngue, né? Ele estudou numa escola bilíngue, então ele falava coreano, o coreano dele era mais fraco, mas ele falava coreano, japonês e inglês. Aí tem uma cena no livro que eu achei muito interessante, que ele falava assim, quando a família dele estava toda reunida, a mãe, o pai, a tia, a namorada, eles têm um almoço em família. Aí ele fala, né? O Mozazo conversava com a avó, que é a coreana Sunja, falava com ela em japonês, só que ela respondia a ele em coreano. A tia, a mesma coisa, falava com a tia em japonês, mas elas respondiam a ele em coreano e ele entendia, só que ele respondia em japonês. Com a namorada, que não falava japonês, ele falava com ela em inglês. E a namorada dele falava muito bem coreano, então ela falava com a avó dele em coreano. E o Mozazo falava com o pai dele em japonês. E então, assim, era uma salada linguística nessa família que eu achei muito engraçado e muito interessante de se ler. E para vocês verem o quanto era misturado, sabe? O quanto era uma loucura isso. E depois a gente vai ver um pouco da história da namorada do Mozazo, ela, a Phoebe. Aí ele vai falar assim, que a família, ela fala, minha família tem disso, tem disso, tem disso, até brasileiro tinha na família dela, pessoas que falavam português. Então, uma salada cultural enorme. Isso nos leva a toda essa questão, né, de identidade nacional, identidade patriótica, como você se distinguir, como você pode dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Em vários personagens, aqui eu acabei focando mais pro final do livro na questão do Solomon, porque eu acho que ele era o mais misturado de todos, né? E ele tem um carinho pelo Japão, eu acredito. A sensação que eu tinha é que ele se identificava muito mais como japonês do que coreano. Porque independente das coisas que ele vivia, até do preconceito, ele amava aquele país e ele era a história dele, ele não se via vivendo em outro país. Ele, apesar de ser considerado um estrangeiro ali, ele encarava aquele local como uma pátria dele. E todo livro a gente vai ver momentos assim em outros personagens também. Com o Noah é a mesma coisa, o Noah é um personagem que mexeu muito comigo. A história dele também tem algo que acontece com ele que eu achei até um pouco exagerado na reação que ele tem, mas mexe muito com a cabeça e com a vida que ele imaginava que ele estava vivendo, e ele descobre que não era bem assim, que era uma mentira, e ele acaba não encarando isso de forma positiva. Então eu achei isso muito interessante, a forma como a autora traz tudo isso, a nossa história, como a nossa história nos molda, como a história dos nossos familiares nos molda, as decisões que eles tomam também nos moldam, e isso pode influenciar positivo ou negativamente na nossa vida. Pachinko é um livro, gente, que nos ensina sobre cultura. É um romance, é uma obra incrível, incrível. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. O livro não vai se focar em detalhes do dia a dia, a gente vai ter vislumbres de momentos de cada um deles, das lutas dessas mulheres. As mulheres são muito fortes aqui nesse livro. Essas mulheres coreanas
e até japoneses aqui são muito fortes. As decisões positivas e negativas que acabam trazendo resultados bons ou ruins para eles. Então esse livro é muito emocionante, eu amei ter lido e ele me fez ficar pensando muito isso. Eu nunca vivi fora do Brasil, eu tenho esse amor pelo meu país muito forte, mas eu entendo muito disso porque o Brasil, se a gente for olhar, ele é continental, o Brasil é enorme. Então a gente tem diferenças culturais muito grandes aqui, muito grandes mesmo. E como uma pessoa que já morou em outros estados, que já viveu em outros estados, eu sei como é que é essas diferenças culturais. No geral a gente acaba se identificando naturalmente como brasileiros, mas a gente entende, eu consegui entender bastante do que eles sentem, de você não se identificar com aquela cultura mesmo você tendo nascido naquele local, e como você se identifica muito mais com algo que não é originário seu. Então, esse sentimento de patriotismo, de nacionalidade, ele é construído na gente. E aqui é construído, a gente vê essa construção desses personagens. Eu amei esse livro, é um livro emocionante. E qual é o lance do Pachinko, Bárbara? Por que esse título? Pachinko é um jogo e as pessoas apostavam muito. Existiam salões de Pachinko, as pessoas iam para esses locais, as máquinas, e ali as pessoas jogavam e apostavam, ganhavam dinheiro, perdiam dinheiro, e era uma loucura, era uma febre. E os salões de Pachinko, a maioria deles era mantida, né? Muitos deles eram mantidos por coreanos. Os coreanos enriqueciam dessa forma porque eles não tinham postos de trabalho muito bons lá. Eles não tinham, para eles não eram oferecidos bons empregos. Bons empregos era para quem era japonês. Para quem era coreano, se vira aí. A gente nem te quer aqui nesse país. Então, eles sofriam mesmo. E quando crescia um coreano, era geralmente através dessa forma um pouco mais escusa, através dos jogos, né? Não que o Pachinko fosse algo ilegal, mas era algo que não era convencional. Então, por não ser convencional, entrava ali mais ou menos no imaginário negativo das pessoas. E a vida que a Sunja leva com o Isaac, com a família, é uma vida muito sofrida mesmo inicialmente. Até que o Mozazu, o filho mais novo, ele acaba começando a trabalhar no mundo do Pachinko. E a partir do momento em que ele começa a trabalhar com o Pachinko, a vida deles vai mudando, ele vai enriquecendo e o Pachinko vai se tornar um divisor de águas na vida dessa família, positivamente. Então, mas ainda assim, mesmo com dinheiro, não faz com que eles sejam vistos como de uma forma respeitosa, por assim dizer, entre os japoneses. Então é um livro bem delicado nesse sentido e eu indico demais. Ele está entre as melhores leituras do ano de 2021, definitivamente. Pachinko é uma literatura maravilhosa, é um livraço. Um trabalho aqui maravilhoso da Mindy Lee e eu só tenho elogios a essa história. Fica aqui a minha indicação. Assim que possível, leiam Pachinko. Vocês vão gostar muito, ok? E é isso por hoje, gente. Lembrando que a resenha escrita desse livro vai estar saindo lá no canal, lá no blog, simultaneamente com este vídeo aqui no canal. Então, você querendo ler a resenha escrita, ter um pouco uma visão um pouco mais sucinta do livro, você pode ler a resenha lá no canal e lá no blog e indicar para o máximo de pessoas que vocês puderem, por favor. Vamos fazer as pessoas conhecerem mais esse livro. E se você quiser comprar o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você comprando pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Não esquece de se inscrever, clicando no botãozinho vermelho e no sininho. Segue a gente nas nossas redes sociais, tá tudo na descrição desse vídeo. Segue a gente lá e vai conhecer o blog que tem muita resenha boa por lá, ok? É isso, em breve eu volto com muito mais pra vocês.